olhar para aqui, porque isto, de facto, isto está... O assunto seguinte é, depois também conseguimos perceber que há muitas pessoas que, de alguma forma, acabam por ou seja, não serem persistentes. Na questão da amortização fomos tendo aqui algumas dúvidas e eu depois até vos pedi para vocês de alguma forma fazerem esse trabalho junto dos parceiros com quem vocês trabalham, que são praticamente todos, para perceber se havia aqui alguma que fosse muito diferente, de banco para banco, a questão de chegar lá e fazer uma amortização antecipada. Mas percebemos que não há, pelo menos do que eu fui falando com vocês, que não há assim grandes diferenças, certo, Edilberto? Acaba por ser tudo muito, muito parecido. Certo, sim. Relativamente a isso, portanto, antes de mais, deixa-me dizer que foste bem claro. Aliás, já fiquei expert aí nessa matéria e esse senhor que mostraste o livro, sim, a Bíblia que tu me mostraste, de facto... Aliás, tu já viajaste comigo e viste-me com o senhor ao colo, não é? Isto também acaba por ser uma arma branca. Se alguém se meter connosco... E ele é bem grande, não é? Sim, e a voz dele assusta. Sim. Exatamente. Sim, portanto, relativamente à amortização antecipada, certo? Relativamente a isso, portanto, os procedimentos são simples e são praticamente iguais em toda a banca. Nomeadamente, tem que se fazer um aviso prévio, normalmente anda na ordem de 7 dias úteis, antes do vencimento da prestação. Tens uma prestação para pagar ao dia 30, portanto tens que avisar 7 dias antes que vais pagar a prestação e a amortização também. Portanto, o banco normalmente depois debita a prestação e a amortização também. Portanto, em termos de crédito de habitação, o que vai acontecer a seguir é que no mês seguinte é recalculada a prestação com base no mesmo prazo, mas deduzindo já a respectiva amortização que foi feita. Em termos de custos, portanto, continua a ser, quem tiver taxa variável será o tal dito 0,5%, portanto, são 50 euros por cada 10 mil amortizados. Se for em taxa fixa, normalmente são 2%, portanto, serão 200 euros por cada 10 mil amortizados. Ok, muito bem. Carlos, também da tua pesquisa, acaba por passar um bocadinho por aqui, certo? Sim, falaram em 7, 10 dias, mas sim, o que está na lei penso que são 7 dias úteis antes da prestação, fazer a comunicação. Isto é basicamente um pouco dentro também quando nós vamos liquidar o crédito no total, temos que avisar também o banco com 10 dias úteis com antecedência para que eles preparem o tal documento chamado Distrato, não é? Que é o documento que cancela depois a hipoteca. Neste assunto, se calhar podemos falar um bocadinho. Eu estive hoje até a falar com um cliente e ele queria perceber um bocadinho, não? Ele disse-me que queria fazer uma amortização e não sabia depois se isso se refletia na prestação ou no prazo. Pronto, isto reflete sempre na prestação. Claro que poderá ser refletido no prazo e acho que as pessoas devem ter essa atenção, ou seja, se conseguem pagar aquela prestação, neste caso, em vez de estarmos a reduzir, neste caso, a prestação, podemos tentar reduzir ao prazo, neste caso. Claro que aí teríamos que fazer uma negociação junto do banco, mas dessa forma também conseguimos poupar nos juros durante o financiamento bancário. Isso é uma questão importante, que acho que se as pessoas realmente querem amortizar, depois devem tentar reduzir ao prazo, caso consigam manter a prestação que estavam a pagar nessa altura, neste caso. Exatamente. Tu também falaste numa questão que surgiu dos PPRs. Podes também, se calhar, dar aí um bocadinho, falar um bocadinho sobre isso, e também veio um bocadinho do assunto da semana passada, mas que sentiste na pele. Sim, às vezes é como tu costumas dizer, não é? Em casa Ferreiro. Nós estamos habituados a isto e às vezes desligamos um bocadinho até dos nossos próprios produtos, não é? E pronto, fruto do nosso trabalho e da nossa interação com alguns bancos, é normal que nós tenhamos algumas contas em mais do que um banco, não é? E muitas vezes nem acompanhamos devidamente com a atenção que elas deveriam ser acompanhadas, as respectivas contas. E, por acaso, eu tenho o hábito em cada um dos bancos ter uma poupança, não é? Pronto, e
E depois do Criar nosso relação, programa, acho que é importante. exatamente, depois do nosso programa, até para tentar perceber a rentabilidade que estava a ter em cada uma dessas poupanças e perceber os montantes que já estavam acumulados, pronto. Reparei que num dos bancos uma das poupanças tinham sido basicamente canceladas, ou seja, a poupança estava lá, como é lógico, mas o reforço mensal, ou seja, o pagamento mensal, tinha sido cancelado. Basicamente não percebi o porquê, mas depois li um artigo do Pedro Anderson, que vamos ter a oportunidade até de o ter aqui no programa, debater um pouquinho, e até podemos falar sobre este tema. Sobre o assunto, exatamente. Ele, na realidade, também ainda não tinha 100% de certezas percebido se isto era uma possibilidade, ou seja, se os bancos poderiam fazer isto, ou se poderiam fazer isto em algum tipo de poupanças, ou se isto é uma questão ilegal. Pronto. Eu também já tratei de saber, ou pelo menos já questionei, ainda não me deram resposta. Pediste satisfações. Exatamente, para perceber o que é que realmente tinha-se passado, até porque eu nunca dei autorização para cancelarem a poupança, e a poupança, quando eu o fiz, foi com base na reforma, neste caso. É um produto que tem uma rentabilidade exatamente. Por isso é que eu falei contigo, né? Ou seja, como é um produto com uma rentabilidade acima de 3%, não compensa aos bancos estarem neste momento a fazer reforços. Mas a realidade é essa. Estou à espera de resposta para perceber o que é que realmente se passou e se isto é um procedimento legal ou não, da parte deles. Sim, eu acredito que eles de alguma forma devem estar defendidos, aquelas letrinhas